Boa noite, minha família, meus amigos. Pregar aqui é uma honra, agora usar esse microfone aqui. Eu lembro daquela mensagem de fé. Vocês não é dessa época não, né? Missionário R.R. Soares, não? Gente, que isso. Gente, estou muito feliz de estar aqui essa noite. Esse lugar é um privilégio, é uma honra. Obrigado, amiga. Vamos abrir lá em Gênesis 50, capítulo 50, versículo 19 ao 20. Hoje a gente vai falar de alguém muito importante para mim. Veio muito a calhar esse cara aqui, porque gosto dele. Todo mundo abriu? Tá. José lhe respondeu: Não temais, por acaso estou eu no lugar de Deus? Certamente planejaste o mal contra mim, porém Deus transformou em bem para fazer o que se vê neste dia, ou seja, conservar muita gente com vida. Baixe a cabeça, vamos orar, por favor. Senhor, eu peço a Ti, Pai, que o Senhor ilumine nossa mente, dê clareza, Senhor, nas minhas palavras, dê compreensão para meus irmãos, que o Senhor cumpra o Teu propósito nessa mensagem, Pai. Me usa, Senhor, da maneira que o Senhor desejar e toca-nos, Pai. Transforma-nos, não nos deixe sair daqui iguais. Te peço em nome de Jesus. Amigos, esse mês... Tá de boa o microfone aí, Web? Cadê o Web? Tá de boa? A impressão que tá alto, mas tá de boa. Esse mês foi uma série que a gente falou sobre os patriarcas da fé, né? A gente tem falado sobre a fé do princípio e todos esses caras, desde Noé, Abraão, Jacó, né, e hoje José, são pessoas que tiveram vidas, uma vida que serve muito de exemplo para nós, principalmente nos dias de hoje. Semana passada, quem esteve aqui, a gente falou sobre Jacó, né? Jacó, aquele cara que queria prosperar e negociou ali a primogenitura com o irmão, depois fugiu lá para Padã-Arã, para a casa de Labão, trabalhou por causa de Raquel e ficou lá 7 anos trabalhando, fez a hora extra mais longa da história, depois mais 7 anos, né, porque ele pegou Lia de brinde, veio no pacote. Depois de que ele estava lá, ele voltou para a cidade onde ele estava, e aí ele passou a vida até ele começar a história de José, né? José nasceu em Padã-Arã, mas o desenrolar da história foi dentro desse cenário, desse contexto, né? Raquel tinha uma treta com Lia, que ela não podia ter filho até então, e Lia dava filho igual dava panfleto na rua, eu fiquei até impressionado. E tinha essa briga, né? Então o contexto da palavra começa dentro desse cenário. Lá em Gênesis 30, versículo 22, diz assim: Deus lembrou também da Raquel, ouviu e a tornou fértil, de modo que ela engravidou e deu à luz a um filho e disse: Deus me tirou a humilhação. E deu-lhe o nome de José, dizendo: Acrescente-me, Senhor, ainda outro filho. José foi o 11º filho de Jacó, com quem ele teve o filho com Raquel, que a Bíblia fala por diversas vezes que era a esposa que ele mais amava, né? Esse capítulo 30 é marcado por essa disputa entre Raquel e Lia, e o nome José, por exemplo, vem de hebraico, Yosef, que significa Deus pode multiplicar ou Deus acrescente. José nasceu em Padã-Arã 6 anos antes de Jacó voltar para Canaã. Nessa época, Jacó já tinha cerca de 90 anos. A história de José, assim como a de Jacó, ela é marcada por muita pressão, muitos desafios, né? E o que a gente mais vai aprender com José são as respostas que ele dá em meio a essas dificuldades. Lá no capítulo 37, fala que quando José tinha 17 anos, mais ou menos, Jacó pediu para ele ir com os irmãos apacentar o rebanho e falava que ele trazia más notícias ao seu pai, né, sobre os seus irmãos. Aí a gente já começa a entender desde o início por que os irmãos de José não gostavam dele. Não sei se você lembra, né? José era odiado por todos os seus irmãos e a gente não sabe o motivo. E quando você começa a ler a história de José, você vê por causa do motivo. Ele falava mal dos irmãos para o pai, mas também os irmãos, né, saber, né, o que estava fazendo. Também mostra que Jacó amava muito José porque ele era filho de Raquel, a mulher que ele mais amava, era o filho da sua velhice, e
também Jacó deixava muito claro o favoritismo por José, né, dando para ele uma túnica, que na Bíblia fala, se você for olhar atentamente, fala que indicava a predileção, né, e a realeza. Quem aqui aprendeu que a capa, meu Deus, estou com capa, que a túnica de José era colorida na escolinha? Caramba, hein? Eu também. A gente vai ter que mudar essa história. Na verdade, isso é uma questão de tradução ali, mas o termo que é usado diz que a túnica de José era longa. Então, provavelmente, a túnica dele era longa até as mangas, né? E até os pés. E isso diferenciava. Também a costura era um pouco diferente, né? Essa túnica talar, comprida, ela só é citada na Bíblia 2 vezes, que é para José e em 2 Samuel, que fala sobre os filhos do rei. Então, era uma coisa de fato já que causava inveja nos irmãos, porque indicava a realeza, indicava aquilo que Jacó projetava para José na história dele. É a mesma coisa de você ganhar aquele pirulito vermelho do seu pai e seu irmão ganhar aquele pirulito com chiclete. Deixa um pouco com raiva mesmo. Um outro motivo que destaca esse ódio é que José tinha sonhos e os irmãos dele já amavam ele, né? Então ele chamava os irmãos e falava assim, imagina o cenário, né? Já era odiado por falar mal dos irmãos para o pai, ser filho de Raquel, já tinha uma roupinha especial, e agora ele tinha um sonho e chamava os irmãos, reunia os irmãos e falava o seguinte, eu tive um sonho e quero que vocês ouçam bem esse sonho aqui. Estava todo mundo no campo lá, atando os feixes, e o meu feixe se levantou, ficou de pé, e o feixe de vocês se curvaram, né, de rodeado, e se curvaram perante o meu feixe. E aí os irmãos deles responderam, então você acha que de fato mesmo você vai reinar sobre nós, significa que nós vamos receber ordem de você. Quando ele pergunta se de fato ele iria mesmo fazer isso, já me dá a entender que já era algo que eles já pensavam. Né? Pensavam, José acha que é maior do que nós. Né? Depois ele teve outro sonho, chamou os irmãos de novo e disse, tive um outro sonho, só que esse sonho é diferente, eu vi o sol e a lua e 11 estrelas, e todos se prostravam diante de mim. Né? E Jacó ouviu aquilo, também achou estranho e falou, cara, você está falando que eu e sua mãe, nós vamos se prostrar diante de você? Tá, beleza. A Bíblia fala que Jacó guardou aquilo no coração, mas não gostou muito não. Mas logo Jacó guardou aquilo no coração. Jacó, que também era fruto de uma promessa, né? Que eu achei até estranho ele ter pegado mal, sendo que a vida dele foi baseada numa promessa. Né? Então, acho que aí a gente já começa a ver as dificuldades de como às vezes a gente esquece as coisas que Deus faz na nossa vida. Às vezes a gente acha que Deus faz uma coisa uma vez só, mas Deus ele não se encaixa nos nossos termos e nossas limitações, né? Então, Deus continua fazendo a história. Essa é a beleza de Deus. Todos esses sonhos se cumpriram, vou dar spoiler já, o Ramon gosta de spoiler, viu, Ramon? Todos esses sonhos se cumpriram lá no Egito. Certo dia, José foi encontrar seus irmãos e cuidar das suas ovelhas. Seus irmãos já estavam trabalhando lá desde cedo, né, fedendo, suado, trabalhando. José chega lá de bis, todo de boa, com a roupinha tranquilo, cheirosinho. Um olha para o outro e diz, olha lá, está vindo o sonhador. E os amigos e os irmãos de José já planejam como matar ele. Né, já tinham ódio dele. Então, não pense que nós obedecemos a promessa do Senhor, ou quando nós temos a promessa do Senhor, estamos caminhando em direção a isso, as pessoas vão ficar confortáveis à nossa volta. Né? Isso não é... Já deixa eu explicar porque vai parecer muito que é isso, mas isso não é uma pregação motivacional, isso não é uma palavra de autoajuda. Essa, na verdade, é a resposta que a gente vai dar em meio às dificuldades. Né? José, ele passou por muitas situações que vai nos mostrar como a gente precisa reagir diante disso. Né? Rúben, seu irmão, lá no versículo 20, diz assim, vamos matá-lo agora e lançá-lo numa cisterna. Vamos dizer que uma fera o devorou, então veremos o que será dos seus sonhos. Todos os sonhos de José nada mais era do que a promessa de Deus, que tinha como objetivo a salvação de Israel naquele tempo. Então, a gente fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer vai causar um desconforto. Né? Obedecer ao Senhor na promessa de permanecer até o fim vai causar desconforto. Ouvindo isso, Rúben livrou-os da mão, dizendo, não vamos tirar a vida. Acrescentou, não vamos derramar sangue. Joga ele numa cisterna aqui no deserto e não encosta a mão nele.
Ele disse isso para livrar a mão, a fim de voltar depois e restituir José ao seu pai. Logo que José chegou a seus irmãos, eles tiraram sua túnica longa que ele estava usando e agarrou e jogou na cisterna. Essa cisterna estava vazia e não havia água nela. A gente pode pensar, que ideia louca, né? Jogar alguém numa cisterna. Só que acontece que nessa época, essas cisternas eram construídas para juntar água, só que no período que tinha seca, que não tinha água, essas cisternas elas eram usadas para prisões, né, de prisioneiros, assim, pequenos crimes. Então, já foi algo ali meio que estava uma oportunidade, né? Depois disso, eles se sentaram para comer. Levantando os olhos, viram uma caravana de ismaelitas que vinha em Gileade. Nos seus camelos trazia essências aromáticas, bálsamos, mirra, que levaram para o Egito. E José falou aos seus irmãos: de que nos serve matar o nosso irmão e esconder seu sangue? Vamos só vender ele, vamos matar não. Ele é nosso irmão, né? Olha aí, a dica para os irmãos. Assassinato não pode, mas tráfico humano está de boa. A gente precisa entender que a história de José foi marcada por essas fases desde o começo. É importante a gente olhar para tudo isso que aconteceu como a soberania de Deus cuidando da história. A gente já conhece o macro da história, então a gente sabe como Deus cuidou de cada detalhe. Mas para José, naquele momento, talvez não fizesse tanto sentido algumas coisas. Então imagine se Deus falasse para ele que para ele ser governador do Egito, ele precisaria passar por todas as coisas que ele passou, sofreu tanto que ele sofreu. Eu, particularmente, não sei se eu aceitaria. E apesar de a gente estar contando essa história de José, não é José o protagonista dessa história. Nesse momento, ele será, mas o protagonista dessa história é Deus usando alguém para cumprir o seu plano, e alguém que dá boas respostas a ele, né, nesse plano. José foi levado para o Egito pelos ismaelitas, e ali foi comprado por Potifar, que era um egípcio, oficial da casa de Faraó, um administrador da casa de Faraó, né, do palácio. A Bíblia fala que Deus estava com José e tudo que José colocava a mão dava certo. Então José foi comprado por Potifar, Potifar trouxe ele para ser escravo dentro da sua casa. José já mostrava bons sinais do seu caráter, dando excelentes respostas a isso, a ponto de Potifar olhar e falar assim: cara, tudo que você põe a mão prospera. Então, vou te tirar daí e vou te colocar numa posição de administrador da minha casa. Potifar estava muito satisfeito com José. Ele fez de José seu auxiliar pessoal, pôs sobre José responsabilidades pessoais, deixando tudo nas mãos de José. A Bíblia fala que a única coisa que Potifar se preocupava era de sentar à mesa e comer, porque José cuidava de tudo e ficou na responsabilidade de tudo. Daí em diante, Deus começou a abençoar a casa de Potifar, por causa de José. E essa bênção que José recebia foi alcançando até os campos, né? Não foi só dentro da casa, na agricultura também. A Bíblia fala no capítulo 39, no versículo 2, que o Senhor estava com José e fez de José um homem próspero. E Potifar viu que Deus estava com ele e o fazia prosperar em tudo aquilo que ele estava empreendendo. José aqui já começa a provar uma versão menor daquilo que Deus queria para ele. Deus começa a colocar José em pequenas posições de liderança para poder testificar aquilo que ele havia chamado José para fazer. Então, o que eu acho engraçado é que parece um pouco de teste de Deus, assim, colocar ele nessas posições, e a resposta que José dá sempre é positiva. A gente constantemente tem dúvida daquilo que a gente foi chamado para fazer. Mas uma das coisas que eu aprendi com José é que, na maioria das situações e oportunidades que vão apontar para aquilo que Deus nos chamou para fazer, vai depender de nós dar uma resposta positiva a esse chamado. A esposa de Potifar começou a se interessar por José e tentou seduzi-lo. Porém, José era temente a Deus e rejeitou a mulher. Se vocês quiserem ir acompanhando com a Bíblia aberta, porque a gente vai parando um pouco assim, por todos os tópicos. Só existe uma coisa que eu aprendo com José, que é possível de nos fazer resistir a uma tentação como essa, e seguir em direção ao nosso chamado, que é o temor do Senhor. Provérbios 14:17 diz: o temor do Senhor é a fonte da vida e afasta as armadilhas da morte. Também diz lá no capítulo 9, versículo 10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, do conhecimento e do entendimento. José temia Deus, e isso, como sendo uma segunda resposta de José ao seu chamado, nos ensina claramente como a gente pode lidar
deveria lidar nessas situações. Lá no versículo 7 diz: E aconteceu que depois dessas coisas, a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e disse: Deita aqui comigo. Não sei fazer essa voz, pensei em fazer, mas não... Deita comigo. Acho que não é muito convidativo. Mas ela se recusou e disse ao seu senhor: O meu senhor não se preocupa. Aqui eu queria que a gente prestasse atenção na resposta de José para esse momento. Os atributos que José revela na resposta que ele dá mediante a tentação. Ele diz assim: O meu senhor não se preocupa com nada que está sobre os meus cuidados. Ele entregou tudo nas minhas mãos. Responsabilidade. Ninguém é superior a mim nessa casa. Entendimento do seu chamado. Ele sabia aquilo que Potifar tinha colocado ele para fazer. Ele não me negou nada. Gratidão. Nada a não ser você, que é mulher dele. Caráter e posicionamento. Como poderia eu cometer este grande mal e pecar contra Deus? Temor e amor em sua aliança para com Deus. Entretanto, ela insistia com José e disse, entretanto, ela insistia com José dia após dia. Porém, José não lhe dava ouvidos para se deitar com ela e nem para estar com ela. Uma pergunta: qual voz nós temos ouvido? Qual voz tem sido mais forte para nós em momentos de decisões, em momentos de pressão? Quando a gente lê trecho como esse, a gente pensa que isso só pode acontecer numa situação que envolve tentação com imoralidade sexual. Mas a verdade é que diariamente nós somos convidados a deitar em camas. Camas que vão nos distrair, seduções essas que vão nos fazer nos afastar do nosso propósito, do nosso chamado. Vão nos impedir de permanecer com Deus e nos fazer abandonar o compromisso que Deus tem para conosco, que nós temos para com Deus. Então, a gente não pode flertar com essas propostas. Essas propostas que, muitas das vezes, a gente sabe que são propostas que vão nos afastar de Deus, e mesmo assim, às vezes a gente negocia e dá espaço para essas propostas a ponto delas nos levar para longe do Senhor. Rejeite as propostas para viver o propósito. Mais uma lição que José ensina: todas as vezes que nós levantamos como alguém que está disposto a obedecer e seguir em direção ao propósito, vão haver oportunidades. Tá bem aí, irmão? Tá de boa? É você mesmo, filho. Tá assim, ó. Não vou fazer que nem a Nath, não. A Nath dá bronca na gente quando a gente dorme no culto. Não vou fazer isso não, Nath. Achei legal. Na última tentativa de sedução, a mulher de Potifar conseguiu ficar com a roupa de José nas mãos. Ela pegou José à força, e ele, como um bom cristão, como diz os mineiros, os cariocas, meteu o pé, né? Deu o pé. Não veio sobre vós tentação que não fosse comum aos homens, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além daquilo que pode suportar. Quando forem tentados, Ele mesmo lhe providenciará um escape para que possa suportar. 1 Coríntios 10, 13. Muitas vezes esse escape das tentações vão ser nossas pernas e uma porta aberta para a gente correr. Nem todas as tentações nós vamos conseguir bater no peito e dar. Às vezes a gente só precisa fugir. Ser fiel ao Senhor. Ela, na verdade, a esposa de Potifar, ela ficou com a capa de José na mão nesse trecho e diz que quando ela viu que José fugiu, ela começou a gritar e usou disso para acusar ele. Falou: olha, o hebreu que você trouxe aqui na nossa casa, que você colocou numa posição de liderança, tentou me aliciar, tentou, me abusar. José foi acusado, Potifar acreditou nisso e mandou José para a prisão. Outra coisa que nós aprendemos aqui, que ser fiel ao Senhor tem um preço. E o preço da obediência, às vezes, vai fazer a gente ser acusado por coisas e ser perseguido. A prisão que José estava era uma prisão hostil, era uma prisão para presos políticos, E mesmo nesse lugar hostil, a Bíblia fala que José foi abençoado e, de novo, em pouco tempo, José foi colocado numa posição de liderança. Ele foi preso e dentro da cadeia, as respostas que ele estava dando naquele lugar, fez ele de novo estar numa posição de liderança.
José de novo prova a recompensa da sua fidelidade ao Senhor, que o conduz novamente ao seu destino. Na prisão ele conheceu 2 funcionários de Faraó, um copeiro e um padeiro. Os 2 sonharam e na mesma noite, José, vendo que eles estavam tristes, perguntou: cara, por que vocês estão tristes? Por que vocês estão desesperados, abatidos desse jeito? E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês. Fala para mim quantas vezes a gente que está numa situação de dificuldade consegue parar e prestar atenção nas necessidades dos outros, na dor dos outros. José estava preso e a Bíblia fala que José se preocupou, olhou, viu que eles estavam tristes e perguntou o que tinha acontecido. Esses detalhes, para mim, da história de José, é o que vai mostrando como era o posicionamento dele como um homem de Deus, né? Toda resposta que a gente dá em momento de dificuldade pode determinar se nós vamos ou não seguir para aquela fase, próxima fase. E eu falo isso porque se José não tivesse se preocupado em perguntar o que tinha acontecido, ele não teria tido a oportunidade de interpretar os sonhos e não teria oportunidade de sair daquele lugar. José interpreta os sonhos dos 2, e aí é interessante a gente lembrar que nessa época, lá no Oriente Médio, os sonhos eram uma questão de presságio, então eles levavam muito a sério ter sonhos, ter visões, e tanto os magos, os sábios, eles tinham um livro que eles chamavam de livro dos sonhos, que eram figuras que eram usadas para poder interpretar os sonhos, de tanto que isso era importante. Às vezes um sonho poderia determinar, como foi o caso, o destino de uma nação. Então era algo levado muito a sério. José interpreta os sonhos dos 2, né? Então o copeiro sonhou com uma videira de 3 ramos que brotou, floresceu e deu uvas, a quais ele espremeu na taça de Faraó e entregou a ele. E aí José falou: cara, eu entendi seu sonho. É o seguinte, em 3 dias você vai sair daqui e você vai voltar a servir Faraó. E tanto eu sei que Deus é fiel que isso vai acontecer, que eu queria pedir um favor. Quando você sair, lembra de mim, dá um toque lá, fala: ó, Zezinho, sonhador, está preso lá, não esquece de mim. Essa é uma das provas do que José confiava naquilo que Deus ia fazer, a ponto dele saber que toda aquela oportunidade, aquela situação estava preparando um caminho para que ele alcançasse seu destino. Já o padeiro sonhou que sobre sua cabeça havia 3 cestos, no cesto de cima havia vários tipos de pães. Eu comecei a dar risada aqui, porque vários tipos de pães e doces que Faraó gostava, porém via aves e comiam da cesta que estava sobre a sua cabeça. E aí José fala: cara, para você já não tem muito boa notícia não. O que vai acontecer? Faraó vai te tirar daqui também 3 dias. Você vai sair, só que ele vai te enforcar e vai arrancar a sua cabeça, né? O padeiro comendo o pão que o diabo amassou, literalmente, né? O Web tá me viciando nas piadinhas. Foi boa, velho? Depois de 2 anos de interpretação de sonhos, Faraó acabou sonhando. Quantos anos depois que José tinha interpretado os sonhos? Quantos anos? Acabei de falar, gente. 2 anos. Quem que fez Faraó sonhar? Deus fez Faraó sonhar depois de 2 anos. Por 2 anos, Deus quis que José permanecesse na prisão. Faraó podia ter sonhado em 1 semana, mas não. Deus fez Faraó sonhar em 2 anos depois. Nenhum dos seus magos conselheiros conseguia interpretar o sonho. Foi aí que o copeiro lembrou e falou: putz, cara, eu falei com alguém. Lembra aquela vez que ele falou para Faraó: lembra aquela vez que eu pisei na bola? O padeiro, falecido padeiro, pisou na bola também. Então a gente foi levado para a prisão. Lá a gente teve 2 sonhos. E tinha um cara na prisão que conseguiu interpretar esses sonhos. E tudo que ele falou aconteceu. Ele falou que eu ia sair, e eu saí. Falou que o padeiro ia morrer, e o padeiro falecido morreu mesmo. Então ele é ótimo, excelente para interpretar esses sonhos. Chama ele, e Faraó manda ele chamar José. José chega, faz a barba, troca de roupa, se arruma. E eu acho interessante esse detalhe, porque José pediu por essa oportunidade. E quando essa oportunidade veio, a primeira coisa que ele fez foi se preparar. Faraó contou os sonhos a José que tinha tido. No primeiro sonho, Faraó estava à beira do rio Nilo. Viu sair 7 vacas gordas que começaram a pastar. E depois viu 7 vacas magras
que comeram as vacas gordas. Só que depois que elas tinham comido as vacas gordas, elas continuaram magras. No segundo sonho, o faraó viu 7 espigas de cereal que estavam boas e cresciam no mesmo pé. Depois ele viu brotar 7 espigas secas e ruins que engoliam as 7 espigas boas. José então disse a Faraó que ambos os sonhos, na verdade, era o que Deus ia fazer, que Deus ia mandar 7 anos de fartura, eles iam comer de tudo, começo do mês, sabe quando a gente faz compra? 7 anos de fartura, e depois ele ia mandar 7 anos de fome, 7 anos de fome, de tão severa, que eles nem iam lembrar o sabor da Nutella, nem ia lembrar o que era ter mistura no começo do mês, nem lembrar de nada, era uma fome muito severa. A Bíblia fala então que além de dar a José a interpretação dos sonhos, Deus também lhe deu sabedoria para que ele apresentasse um plano para Faraó. E que esse plano ia ajudar a tirar o Egito dessa situação de fome. Quando a gente está numa posição de obediência, confiando naquilo que Deus nos chamou para fazer, Deus não só nos faz usar aquilo que Ele nos chamou para fazer, as nossas habilidades, como também Ele nos dá sabedoria e nos equipa com ferramentas para poder cumprir o seu plano. Nada do que acontece na história é por causa de um homem. Tudo o que acontece na história é por causa do plano de Deus se cumprindo. E Deus nos capacita, assim como capacitou José, a cumprir esse plano. Faraó entendeu que José tinha interpretado o plano, o sonho, e ele pergunta aos seus conselheiros, sabe, tem alguém melhor do que esse cara para cumprir esse papel? E a Bíblia fala que os conselheiros ouviram e falaram, não, é ele. O faraó pergunta, tem alguém como ele que nós conseguimos enxergar o Espírito de Deus? E os conselheiros falaram, não, é ele. Então, outra vez, José ocupa um lugar de liderança, dando início ao cumprimento do sonho que Deus deu para ele quando ele era novo. José foi passando por fases, em pequenas versões do lugar de onde Deus queria colocar ele. E eu olho para isso pensando que muitas vezes a gente está perdido no lugar onde a gente está, achando que o grande dia que vai chegar para nós sermos usados vai ser algo glamuroso. Só que Deus, dia a dia, tem nos provado e colocado no nosso dia a dia oportunidades de nós exercermos e darmos boas respostas para o nosso chamado. Né? E isso muitas vezes não vai ser glamuroso. Ir para a prisão, ser traído, não é glamuroso. Mas a resposta que a gente dá em cada situação é o que determina se nós vamos ser uma opção para Deus. Essa função ocupada por José era chamada no Oriente Médio Antigo de vizir. E simplesmente era só o principal cargo administrativo que envolvia todas as funções, como por exemplo, encarregado do tesouro, a justiça, execução e supervisão dos decretos reais. Diz que Faraó tirou o anel do dedo dele e falou assim, cara, abaixo de mim, só você. Colocou José numa carroça e saiu no Egito espalhando a notícia de que ele era o segundo no Egito, mas ele era o segundo no Egito abaixo de Faraó. Depois de ser colocado como governador do Egito, ele recebeu o nome egípcio de Zafenate-Paneia e se casou com Azenate, filha do sacerdote On. José e Azenate tiveram 2 filhos, Manassés e Efraim, que mais tarde vão representar eles na distribuição das tribos. Durante esse governo, historicamente, diz que José implementou umas medidas que ajudou tanto nas faltas de alimento causadas nesses 7 anos, como ele também estabeleceu uma política de compras, né, a fim de garantir o abastecimento do Egito durante os 7 anos de crise. José também foi responsável pela construção de várias infraestruturas, como canais de irrigação, para melhorar a produção agrícola e aumentar a eficiência logística. A sabedoria que Deus deu para ele para moldar, não vou dizer para ter controle sobre aquela situação, foi algo que eu acho que nem ele esperava, né, a ponto dos resultados que a gente consegue ver no macro da história. Com a fome que tinha chegado na terra, crescendo a fama que o Egito tinha comida, por causa da excelente gestão de José, Jacó, sabendo disso, faz os irmãos de José irem até lá em busca de socorro. Ele fala, o que vocês estão olhando um para o outro? Corre para o Egito e vai buscar comida. E os irmãos dele foram. Só Benjamim que não foi, porque Jacó estava com medinho de que acontecesse algo com ele também. Né?
De primeira, José reconheceu os irmãos. Eu vou pular um pouquinho aqui, depois que vocês conhecem um pouco a história, vale a pena ler a história, essa parte que José encontra os seus irmãos, porque ele ainda faz uns testes com os irmãos, né, de trazer eles para perto, depois manda buscar o irmão mais novo, faz uns joguinhos assim, né? Mais tarde, após alguns testes por parte de José, para dar uma apertada, né, aquela vingadinha de leve, ele, como governador do Egito, revela sua identidade, todo mundo chora, se abraça, e José fala: certamente vocês planejaram o mal contra mim, porém Deus o transformou em bem, para que neste dia eu pudesse conservar o nosso povo com vida. Depois que José revelou sua identidade, José trouxe seu pai e toda a sua família para o Egito, honrou seu pai, cuidou da família, deu emprego para todo mundo. Faraó apoiou essa decisão. Mais tarde, quando Jacó morreu, cuidou dos preparativos do seu sepultamento. Jacó tinha feito pediu um juramento para ele, que ele fizesse isso. José obedeceu, né, sepultou ele, embalsamou ele como um costume egípcio. Depois sepultou em Canaã, conforme foi do seu desejo. Depois dessa longa história, José entendeu que tudo havia sido o plano de Deus e que através da sua vida Israel foi perseverado. José então viveu o resto dos seus dias no Egito, alcançou a terceira geração dos seus filhos, de Efraim, e morreu com 110 anos de idade. Antes de morrer, José lembrou da promessa de Deus que havia feito aos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó, de que seu povo herdaria a terra prometida. Então ele pediu para que quando tirasse os israelitas dali, que os seus ossos também fossem levados. Assim José morreu confiante na promessa do Senhor. Mais tarde, Moisés lembrou do desejo de José e tirou seus ossos do Egito. Conforme registrado no livro de Êxodo, José foi sepultado em Siquém, que era um pedaço da terra que seu pai, Jacó, havia comprado. Essa essa é a história de José, um pouco resumida, mas foi assim que aconteceu. Esse mês que nós temos aprendido sobre fé tem apontado um caminho para como nós devemos reagir nesses últimos dias. John Wesley fala que crer é, portanto, andar na luz da eternidade, ter a visão clara e confiante no Todo-Poderoso, reconciliado comigo mediante o Filho do seu amor. Nós precisamos, como aqueles que desejam andar na luz, responder ao Senhor e seu chamado. E aí é interessante pensar que Deus não precisava de José para cumprir seu plano. Deus não precisa de mim e de você para cumprir o seu plano. Mas, à medida que nós damos boas respostas, faz com que a gente se torne uma opção para cumprir o propósito de Deus. Deus pode fazer as coisas sem a gente, mas as respostas que nós darmos em meio à pressão vai determinar se nós seremos uma ferramenta útil para o plano do Senhor. Por misericórdia, Ele nos prova, a fim de que a resposta dessa provação nos torne alguém útil no seu plano. Resposta essa que também é fruto do Espírito Santo. O mundo lá fora tem esperado para que os filhos de Deus se manifestem. E qual resposta nós vamos dar para o entendimento desse chamado? Lá em Mateus 24 diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E aí eu fui provocado a enxergar esses 7 anos de fartura e de fome no Egito como os momentos em que nós temos vivido hoje. 7 anos de fome, de fartura, 7 anos, momentos que a gente pode pregar o Evangelho, que a gente pode falar do Senhor, que a gente pode encontrar Deus em cada esquina, a gente pode assistir vídeo, nós podemos bater no peito e gritar, somos cristãos. Esse momento de fartura, que nós podemos fazer isso em abundância, sem muitas consequências. Mas haverá um tempo de escassez, haverá um tempo de fome, onde pregar a palavra será difícil. E a gente tem caminhado para o dia que a gente não vai nem poder dizer com segurança que nós somos cristãos. Nesse tempo, será que, como José, nós estaremos prontos para ser aqueles que terão alimento para dar? Será que nós seremos aqueles que estarão prontos para receber os que estiverem fome? Será que as respostas que nós daremos para o Senhor vão servir para alimentar pessoas? Nós teremos algo para dar nesses dias?
Nós seremos aqueles que permanecerão nesses dias, entendendo que para a gente chegar ao fim perseverante, nós precisaremos dar boas respostas. E aqui eu não quero cair numa linha de nós vamos fazer obras para conquistar alguma coisa, mas estou falando em relação a como nós respondemos o nosso chamado. Talvez propósito e chamado seja algo nebuloso, né, para muitas pessoas. Muitas pessoas atribuem isso a ser pastor, muitas pessoas atribuem isso a estar fazendo missão na África. Né? O chamado de Deus para nossas vidas é que tudo que a gente faça glorifique e aponte para o Senhor. Desde a nossa vida ordinária, a nossa vida profissional. A história de José é um manual de como as circunstâncias não podem definir a qualidade da vida que a gente vai entregar para Deus. Não é porque nós estamos passando por um momento de pressão que em um momento de maturidade, e eu já vi isso acontecer bastante vezes, pessoas pecarem como se fosse uma recompensa. Tipo, já que o momento está difícil, então eu vou chutar o balde mesmo de vez. Em 2 Coríntios 5,10 diz que porque todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, bem ou mal. José, diferente de nós, não conheceu os efeitos da santificação e justificação em Cristo, como a gente conhece hoje. Mas a resposta que ele deu a tudo que ele passou foi uma resposta positiva. Nós conhecemos a justificação. Conhecemos a santificação, e o poder pelo qual a gente luta todos os dias para vencer a dificuldade é a confiança de que já somos aperfeiçoados em Cristo. A evidência de que nós estamos aperfeiçoados é de que nós odiamos o pecado e que a cada dia a fé nas promessas de Deus nos ajuda a lutar para vencer essas imperfeições. O que mais deve nos envergonhar nesse dia, e isso a gente acabou conversando no pequeno grupo dos homens, a gente estava falando sobre a vida de Estevão, é quando nós não somos uma opção. Quando nós nunca somos uma opção para alguém confessar um pecado, nós nunca somos uma opção para alguém ligar de madrugada, às vezes pedindo uma ajuda, nós nunca somos uma opção confiável a cumprir determinadas funções que exigem responsabilidades. Né? Eu fico pensando que um dos trabalhos mais importantes que uma empresa tem é um representante comercial. Você levanta alguém que é o rosto da sua empresa, alguém está confiando em você para ir vender, para você representar a empresa. Se você faz alguma coisa errada, é a empresa que está fazendo algo errado. E esse lugar é um lugar de confiança, é um cargo de confiança que diz, né, na empresa. As empresas chamam de cargo de confiança. Esse cargo de confiança, quando a gente olha para nós que somos servos e ministros da palavra do Senhor, deveria nos causar temor, principalmente porque nós precisamos ser um farol para aqueles que estão necessitados. Se as pessoas que estão do nosso lado não conseguem olhar para nós e enxergarmos um lugar de confiança, enxergarmos em nós um lugar onde elas podem simplesmente desabafar, se nós não somos aqueles que somos incumbidos muitas vezes de cumprir determinadas responsabilidades, isso deveria nos envergonhar. Isso deveria chamar a atenção para o estilo de vida que nós temos vivido. Quando eu olho para José respondendo a todas as dificuldades de uma forma que glorifica a Deus, sabe, José tem uma parte da história que diz que os irmãos dele estavam conversando e eles falam: eu disse para vocês não fazer isso. Lembra que ele estava clamando para que a gente não fizesse isso por ele? José sofreu. José teve a oportunidade de se vingar. José poderia simplesmente ter dado um soco na cara dos seus irmãos, tentado lutar. Né? A gente não sabe qual foi o nível a ponto de não conseguir reagir, mas ele fez as oportunidades que Deus estava colocando ele, um lugar, um altar para glorificar a Deus, a ponto de um homem ímpio olhar para José e dizer: tudo que ele faz prospera, porque Deus está com ele. Será que as coisas que a gente tem feito têm sido atribuído valor somente a nós? Ou as pessoas conseguem enxergar que aquilo que a gente tem vivido é obra do Espírito Santo em nossas vidas? Nós não estamos vivendo para construir uma vida para nós, porque nós não somos o protagonista dessa história.
Deus às vezes nos dá oportunidade, nos dá ferramentas e situações que nos colocam em um lugar de exposição, e às vezes a gente acha que é porque nós somos bons, que é porque a gente merece, que é porque a gente tem alguma habilidade. O Senhor não precisa de habilidades, o Senhor precisa de corações disponíveis, pessoas que querem permanecer até o fim e obedecer a sua palavra. José nos ensina a resistir à tentação e manter a integridade. Todos os dias nós somos chamados por oportunidades, todos os dias, seja elas oportunidades que vão nos levar para longe da presença do Senhor de forma direta ou de forma indireta, coisas que às vezes parecem glorificar a Deus, mas são disfarçadas, até propostas boas que às vezes nem é pecado, só que na hora errada e no momento errado, não faz parte daquilo que Deus nos chamou para viver. Coisas que nos confundem no propósito, nos confundem no chamado. José sabia para onde ele tinha que ir. José confiava na promessa do Senhor. Nós temos uma promessa a que se apegar. A promessa de que um dia o Messias virá governar essa terra. E de que nós devemos permanecer fiel. E enquanto nós estamos nesse caminho de permanecer fiel, é importante que a gente dê boas respostas, para a gente não ficar sentado como espectador, vendo a vida passar, as coisas acontecerem, e simplesmente todo mundo cumprindo seu chamado, e a gente não, porque a gente está numa inconstância. Não pode existir inconstância na vida de um cristão que entendeu o chamado. Existe, acontece, oscilações, né, dias de fraqueza, mas coisas que muitas vezes nos fazem envergonhar o Evangelho, comportamentos que às vezes nos faz alguém olhar e falar, caramba, eu nem sabia que você era crente, né? Eu lembro que, acho que foi em BH, na conferência, a esposa do Duane estava pregando, que quando ela se converteu, ela chegou para as amigas para contar, ela falou assim, nossa, eu me converti, e ela teve uma vida sofrida, né? Passou por muitas coisas, abuso, e aí as amigas dela falaram, nossa, mas que legal, a gente também é crente. Ela falou, como assim, vocês são crente? Vocês faziam as mesmas coisas que eu. Eu passava por diversas situações, diversas dificuldades, e vocês nunca me falaram sobre Deus, nunca me falaram do amor de Jesus, porque elas estavam juntas fazendo a mesma coisa. Se José não tivesse se levantado, confiado no sonho, os irmãos dele talvez amariam ele, talvez não teria traído ele, simplesmente se ele fosse igual. E não é porque nós somos diferentes, ou porque nós vamos assumir uma posição de liderança. Esse não é um paralelo motivacional para a nossa vida, de que talvez nós vamos chegar num lugar que vamos governar muitas coisas. Não, é sobre estar na liderança e no governo da nossa fé, da nossa obediência em Deus, de como nós vamos responder a esse chamado de forma útil. Isso precisa nos causar temor. Essa é a fé do princípio que nós estamos estudando, é para esses dias. Não é simplesmente uma história que nós vamos olhar e falar, que legal, isso foi importante, porque o Israel depois foi salvo, e a história do povo de Deus foi salvo por causa... Isso é bonito, mas isso é o plano de Deus, isso vai acontecer sem a gente. A questão é como nós vamos nos posicionar ao nosso chamado, ao chamado do Senhor para nossas vidas. Não dá mais como cristãos para ficar brincando, não dá mais para ficar tendo que ficar confessando os mesmos pecados toda hora, toda semana os mesmos pecados. Esse não é um posicionamento de um cristão maduro. A igreja não vai servir para sempre, para ficar dando comida para bebês. Precisa existir um momento onde nós vamos conseguir caminhar com nossas próprias pernas. O discipulado na nossa igreja não existe para sempre. O discipulado é um ponto do cristão, entender que o cristão está maduro a ponto de discipular. Não é fugir das responsabilidades, é fugir das tentações que nos tiram das responsabilidades. Não vai ser fácil. Ser preso não é fácil. Ser traído não é fácil. Mas nós precisamos olhar para o Senhor. Só existe uma coisa que nos faz vencer a tentação, nos faz vencer as provações e os momentos de pressão. É o temor a Deus. Temer a Deus, para mim, antes era uma coisa assim, o que significa ter medo de Deus? E uma descrição fácil que mudou minha ótica sobre Deus é, temer a Deus é levar Deus a sério.
é levar a sério o seu plano, é levar a sério a sua palavra. Isso precisa mexer com nós. Saber que tem pessoas que estão morrendo ainda em tempos de fartura. Nós não estamos conseguindo ser aqueles que provê a palavra, a semente, hoje, que se pode pregar o Evangelho. Será que essas pessoas, hoje, nós como igreja, vamos ser aqueles que vamos prover pão em momentos de dificuldade, já que no momento onde a gente pode se expor, nós estamos nos escondendo, nós estamos dando más respostas? É difícil. Eu gosto de saber com quem contar. Eu sei exatamente dos meus amigos, de vocês, quem eu posso ligar 3 da manhã pedir ajuda. Isso é parte de um lugar de intimidade, mas parte também de respostas que a gente dá uns aos outros em amizade, na nossa comunidade, abertura. Mas nós, como cristãos, nós somos patrimônio público. Nós existimos para sermos usados para a glória de Deus. Nós existimos para ser pisados, infelizmente, é difícil falar isso. Mas Jesus, que é o Messias, o Rei, foi tratado daquela forma. Eu vou ficar fugindo, me escondendo. E outra, buscar um lugar de realeza sem querer passar por esse processo, não vai funcionar, gente. Até porque o melhor lugar para a gente provar o nosso caráter é no momento de pressão. A melhor resposta que a gente pode dar é quando as portas se fecham na nossa cara. E pensa que não, ser traído como ele foi, parecia uma porta fechada. Espera aí, um dia o Senhor me dá um sonho, porque Deus deu sonho para Faraó, mas quem que deu sonho para José? Foi Deus. José se apegou em que sonho? No sonho que Deus havia dado para ele. Então o Senhor me dá um sonho, me diz que eu vou prosperar. Quem aqui já recebeu alguma palavra dizendo: Deus vai te levar para as nações, Deus vai te usar para tocar muitas pessoas? Isso não é uma mentira. Se você entende que isso veio da parte de Deus, por alguém confiável, e Deus testificou no teu coração, isso vai acontecer. Mas nós precisamos dar boas respostas. Aí você recebe uma palavra dessa e logo depois você é desempregado. Aí você fala: poxa, Deus falou que ia me levar para as nações, como é que eu vou pagar minha passagem? Esses momentos de provação é os momentos que nós mais vamos dar boas respostas a Deus. As respostas que vamos dar ao nosso chamado vai ser nos momentos de dificuldade. Eu aprendo 4 coisas com José: resistir à tentação e ser íntegro na hora das dificuldades, permanecer, ainda que a gente seja acusado e preso, perseverar e ser paciente na adversidade, entender que a aprovação só vai servir para nos fortalecer, e às vezes para provar nem para Deus, porque Deus já sabe a resposta da aprovação, mas para provar para nós mesmos se a nossa fé é uma fé inabalável, se é uma fé em Deus ou é uma fé na nossa força. Enquanto eu estava estudando isso, Deus estava falando muito comigo. Eu nunca fui tão impactado com a história de José como nesses momentos, que são os momentos que a gente passa por algumas pressões e pensa: como que eu vou responder a isso? Na verdade, a gente não pensa isso, como a gente vai responder. A gente só responde, e na maioria das vezes de forma negativa. Na maioria das vezes sem entender: Deus, por que vocês fez isso comigo? Como se nós fôssemos o centro da história, como se nós fôssemos o protagonista da história. Não é sobre nós, é sobre o que a nossa dor tem produzido em resposta a Deus. Aprendo com José, reconhecer a mão de Deus em tudo, principalmente nos momentos de dificuldade. José sabia que era Deus o levando ele, conduzindo, e prova disso foi sua perseverança. E o principal, o 4º ponto que eu aprendo com José, é confiar no propósito de Deus. Confiar, saber que se Deus disse, Ele vai cumprir. Eu acho que aquilo que a gente mais precisa ter no nosso coração hoje, olhando essa história, e é um cuidado, gente, que a palavra tem com nós, é de não nos deixar nos enxergar no centro da história. Por favor, nós estamos vindo, uns de São Paulo para Varginha, outros são de Varginha, outros vindo de BH,
Gente, nós não estamos aqui indo para outros lugares do Brasil, outros da cidade, sendo enviado para trabalho. Nós não estamos vindo aqui para agregar nome a nós. Não é para construir uma igreja, para o Web falar, caramba, minha igreja é boa, para o Ramon falar, nossa, minha igreja é boa, para a gente se sentir bem, porque a gente construiu uma boa igreja. Se alegrar com esse fruto é fazer parte do plano de Deus, é dizer, glória a Deus que nós temos uma igreja forte, madura, mas não é por mérito nosso, porque por nós a gente nem estaria aqui, talvez a gente não estaria nem em lugar nenhum onde a gente possa imaginar, né? A gente estaria em lugares, provavelmente lugares que são confortáveis, a gente estaria na praia, né? Eu parto desse princípio também, mas a próxima vez eu vou orar para Deus enviar a gente para a praia, eu vou fazer uma praia aqui em Varginha, né? Falta uma praia aqui. Mas é isso, gente. A gente precisa olhar para a história como nós somos uma ferramenta. Eu falo isso, mas nesses 3 anos o Senhor me ensinou a amar esse lugar. E não porque esse lugar é ruim, mas porque talvez eu não tivesse o entendimento da importância do plano do Senhor nessa cidade. Nós estamos aqui para ser ferramentas. Nós precisamos dar boas respostas a Deus. Essas respostas vão nos validar como pessoas de confiança, opções para Deus. Mas para as pessoas que estão em nossa volta, muitas vezes nós vamos ser uma referência a quem pessoas podem seguir. Pessoas podem contar. Eu cresci num lar, vendo meus pais acordando de madrugada para ir atender chamado no meio da favela, com pessoas que ninguém queria cuidar, abrindo igreja em lugares que ninguém queria cuidar, pessoas que no máximo se abrissem igreja, ninguém queria se relacionar, porque eram pessoas que estavam aquém da sociedade. Mas não só essas pessoas, como às vezes pessoas do nosso dia a dia, que nós não conseguimos simplesmente olhar para o momento, como foi para José estar preso, e se importar com a dor do outro. José conseguiu no momento de prisão olhar e ver que 2 pessoas ao seu lado estavam sofrendo. Então essas respostas que nós vamos dar ao Senhor vão ser importantes para validar nosso chamado. Nós precisamos ser cristãos maduros. Nós precisamos, gente. Isso é importante. Eu queria que você se colocasse de pé para a gente orar. Fale com o Senhor. Peça para o Senhor te tornar uma opção no seu plano. Pai, nós te pedimos, ó Deus, tire de nós todo o senso de centralidade. Nos ensina a ser humildes, a olhar para Ti como o único motivo de todas as coisas. Ó Senhor, nos ajude a perseverar em momentos de dificuldades, Pai. A Tua palavra nos ensina que não há tentação que nós não possamos suportar, que se somos tentados à medida que nós podemos vencê-la, Pai. Aqueça o nosso coração com o senso do Teu propósito e do Seu chamado, Senhor. Nos ensine a olhar para Ti nos momentos de dificuldade, Senhor. Nos ensine a lembrar de Ti nos momentos de fartura, Pai. E não nos desviar também quando as coisas derem certo, porque nós sabemos que se deu certo, o Senhor tem nos capacitado para abençoar outros. O Senhor tem nos capacitado para servir. Trabalhe em nosso coração, Pai, para que nós não achamos que a nossa existência é o ponto central da história. Tira de nós esse egocentrismo, Pai. Nos coloque ao chão, Pai, aos Teus pés. Aumente a nossa fé como a fé desses patriarcas, como a fé, Pai, desses nossos irmãos antigos, Pai, que deram boas respostas a Ti. Nos ajude, nós clamamos por isso, Senhor, nesse momento. Nós clamamos, Pai, não nos deixe negociar a fidelidade e a aliança contigo, Pai, por momentos de prazer. Nós não queremos, Pai, vender ou trocar aquilo que o Senhor nos deu, que nós nem imaginávamos ter hoje, Pai, por coisas passageiras. Produz em nós frutos, Pai, de cristãos maduros,
Produz em nós frutos que vão nos levar, Senhor, até o fim da jornada, até o dia que olharmos para Ti e sermos achados, sermos chamados filhos, sermos reconhecidos por Ti, Pai. Livra de nós, livra, Pai, dos meus irmãos, livra de mim, Pai, não ser reconhecido pelo Senhor naquele dia. Nós precisamos do Teu Santo Espírito trabalhando em nós. Nós precisamos de Você, Jesus. Nós precisamos de Você. Faz o que só o Senhor sabe fazer, Pai. Senhor, nós queremos responder, Pai, a esse chamado, sabendo que se o Senhor quiser nos levar, e provavelmente o Senhor vai nos levar, em momentos de pressão e dificuldade, nós gostaríamos de ter forças para dar boas respostas a Ti. Nos fortaleça, porque essa força, Pai, só provém do Teu Espírito Santo. Usa-nos, Pai. Leva-nos. Leva-nos, Senhor. Leva-nos, Senhor.